Aí é isso, cara, assim, Ah, o moleque fez uma jogada pica pra caralho, verdade é essa. absurdo. Bagulho Não tem como. surreal, não dá pra culpar o Barros de nada. Mas eu acho que no gol, mano, no gol especificamente, vi até o vídeo do Dedé. Tu viu esse vídeo do Dedé hoje? Cara, posso ser honesto, viado? Eu não vi porra nenhuma de repercussão, viado. Não vi nada, mano. Não vi nada, viado. Nada. O bagulho me fez tão mal, mano. Eu não vi porra nenhuma. Ah, porque o Cuesta falhou, o caralho, mano. Pô, viado, eu não sei o que aconteceu, viado. Não, então, Não sei, mano. a minha sensação, e o vídeo do Dedé mostra isso, Eu comecei a ver o vídeo do Dedé e falei, não quero ver. é muito cruel, tanto com o Robert Renan quanto com o Cuesta, que tava com 4 contra 2, culpar os caras, tá ligado? Porque os caras têm que pensar muito rápido uma quantidade de caralhada de movimento pra ele poder fechar os caras. Mas o Dedé falou uma coisa sobre o Robert Renan que eu vou discordar. Eu não acho que o Robert Renan entrou. E quem sou eu pra discordar do Dedé? Mas eu não acho que o Robert Renan foi mal no lance. Pra mim, quem mais foi mal foi o Cuesta. Porque o Dedé mostra claramente que o Cuesta foi tentar fazer linha de impedimento, porra. O momento que ele vai fazer tentar... Salta a linha, né? Exato, ele vai tentar fazer linha de impedimento e deixa o Memphis sozinho, porra. E quando o Memphis fica sozinho, o Yuri Alberto, que eu achava que ele ia tentar finalizar, porque o Yuri Alberto é isso, né? É gênio e tem alguns momentos que ele, porra, dá uma de Tem um bagulho. lampejo e dá uma desligada, né? Eu achei que o Léo Jardim ia pegar, só que ele foi gênio. Ele toca pro Memphis porque o Memphis tava dando condição. E aí fudeu, mano. Aí fudeu realmente. E 2-1 e o Vasco não tem banco. E a gente se fudeu, mano. Assim, a parada da torcida que eu tava falando aqui, mais uma vez, cara, não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas merecem lá, as pessoas merecem ir ao Maracanã. Claro. O ponto não é esse, mano. É que realmente o Vasco não conseguiu fazer valer o mando de campo como deveria ser feito. Mas o termômetro da torcida são os jogadores, cara. E aí, olhando pra barca do Vasco, né? E até olhando pro futuro, o que eu posso dizer é o seguinte, mano. Assim, é a minha opinião, até porque eu escuto e apuro com as pessoas, tá? O Vasco, com todo respeito ao Corinthians, e eu não tô tirando mérito aqui do time do Corinthians, o Dorival merece, o time do Corinthians merece, os torcedores do Corinthians merecem, mas o Corinthians hoje é um clube que a qualquer momento pode explodir, mano. Pode explodir financeiramente. O Vasco, mal ou bem, querendo ou não, é um clube que hoje tá numa recuperação judicial, é um clube que em algum momento vai conseguir reformar seu estádio, vai via Nike, tem os patrocínios sendo renovados. Eu já dei a informação, e aí eu posso cravar aqui de novo pra vocês. O Vasco negocia com uma patrocinadora master que vai pagar praticamente o dobro do que a Betfair pagava. Então, assim, existe... E o Vasco, nessa final de Copa do Brasil, ganhou papo de 70 milhões, sem contar renda. Então, existem coisas que o torcedor vascaíno pode se apegar pro que vai acontecer ano que vem. Que é o quê? Você tem uma base do time. E aí eu quero até ouvir de você, cara, porque o torcedor fica puto, perdeu a final... Mas eu não demito o Diniz nem fudendo. Eu não demito o Diniz. Pra mim é loucura demitir o Diniz agora. Eu acho, assim, a grande parada só uma das coisas que você falou. Assim, eu acho que o Vasco e Corinthians, eu não consigo ver esse momento tão destacado assim, cara. Eu acho que o Corinthians tem uma capacidade de mobilização assim tão grande, mano. Sim. E uma capacidade de... Porque assim, o Corinthians deve 3 bilhões. Mas, cara, o Corinthians sempre deveu esse dinheiro, assim. Inclusive, eu questionava muito isso, cara. Porque Vasco, Botafogo, eu não sei o que acontece, assim, mas o Corinthians sempre... E outros times também, tá? Deviam dinheiro. Aqui, irmão, chovia penhora, chovia... Assim, os caras contratam, demitem, voltam, caralho. O clube nunca fica inviabilizado, tá ligado? Mas é muito difícil você ver o Corinthians ficar inviabilizado. Mas vai ter, viado. Mas eu só... Viado, de falar, eu só acredito vendo, mano. Eu só acredito vendo. Tipo assim, o Vasco ficou inviabilizado várias vezes, mano. Várias vezes. Vários outros times também. E o Corinthians não. Eu não tô falando nada de esquema ou qualquer porra do tipo, não, tá? Até porque eu não tenho como falar isso. Claro. Mas o Corinthians sempre teve como contratar, sempre teve astros nos seus times, sempre teve times vencedores, e mesmo com a dívida aumentando exponencialmente, foi se sagrando campeão, se sagrando campeão, se sagrando campeão. É surreal. Agora, sobre o Diniz, mano, olha só. Eu vou te ser sincero, tá, mano? Olha só. Eu acho que o ano do Diniz foi ruim, mano. Se você parar pra ver, assim, se você for fazer um recorte do que foi o ano do Vasco, eu acho que o ano do Diniz foi um ano ruim, mano. O Vasco perdeu o jogo pra caralho no Campeonato Brasileiro. Da mesma forma que o Vasco se mobilizou gigantescamente, em algum momento o Vasco se desmobilizou de uma forma escrota, que não deu pra entender o que aconteceu.
E aí depois chega na Copa do Brasil, vira o nosso único alento ali. E o Vasco perde, porque falta peça, falta qualidade, falta cancha. O Corinthians, cara, teve 4 semifinais seguidas se fudendo pra chegar agora e ser campeão. Então, assim, é uma construção, mano. Demora pra você criar essa casca, demora pra você chegar. Demora. O Vasco fez uma Sul-Americana patética, se for um negócio surreal, mano, que o Vasco fez uma Sul-Americana. Mais com o Carille do que com o Diniz, né? Também, de fato. Mas com o Diniz também. O Vasco foi mal também com o Diniz. O Vasco fez um carioca de merda, mais um. Então, assim, o ano do Vasco foi ruim. Eu acho que o ano do Diniz não foi bom também, mano. Não foi bom. Eu acho que o Diniz, acho mediano. Porque a gente vai olhar o que é fora de campo também. Ele coloca o moleque que valia 10 pra valer 40. Isso é fato. Isso é mérito total do Diniz. O Ryan, se chegasse uma proposta de 15, a gente sabe que o Vasco ia vender, e agora o Vasco tá negando proposta de 30. Isso pesa pra caralho. É fato também. O Barros, eu acho que assim, por exemplo, o Barros é um cara... Tá? Isso é informação. Ia ser vendido. O Cruzeiro fez uma proposta de 700 mil euros pelo Barros. O Vasco estava a ponto de vender. Tinha gente lá no clube que não queria vender, tinha gente que queria vender, e o Diniz manda ele voltar. Ia ser vendido. Assim, o Barros é outro jogador que eu acho que pode crescer nas mãos dele, eu acho que pode ganhar. Eu vi você falando do Léo Jardim. Tu sabe que eu não sou o maior fã do Léo Jardim, né? A verdade é essa. Não, eu não vou. Eu até falei isso ontem lá no meu grupo do Instagram, né? Eu já passei da época de ficar atacando o jogador nominalmente e tal. Eu entendo que eu tenho um peso na minha fala. Que é grande e tal, e assim, não é legal ficar dando essa porrada nos caras, mas assim, eu particularmente não sou um dos maiores fãs do Léo Jardim. Você percebe quando tu tá ficando velho, né, mano, que você fica na bronca, né? Meu pai que fala essa porra, na bronca, eu estou na bronca. Eu fiquei na bronca com o Léo Jardim por causa da renovação, mano. Acho que a forma que foi conduzida a renovação foi uma forma muito escrota, assim. Eu tenho pra mim que, porra, o Vasco... É pesado isso que eu vou falar, assim, mas que o Vasco foi usado ali, tá ligado? Tipo, ele viu uma fragilidade, o Vasco tava fragilizado, e ele, porra, conseguiu um salário foda, um salário mais pago do Brasil. Um salário que, pô, pra mim é um salário que não é o nível que ele entrega, e assim, é justo, mano, é justo, a gente sabe bem. É brincadeira, filho. Contratei Pedrosa agora. É só estocada, filho. É porrada, não tem jeito. Assim, o cara quer ganhar mais, irmão. Não tem jeito. Todo mundo quer ganhar mais, mano. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer, dar o melhor pra sua família. Isso acontece. Só que assim, porra, o Vasco ficou meio que nas cordas naquele momento e não teve outra saída a não ser dar esse aumento pra ele. E, cara, várias vezes, eu falei isso várias vezes, o Léo Jardim é um goleiro espetacular, mano. Pro nível do Brasil, ele é um cara espetacular. Ele entrega muito, ele faz defesas incríveis. Só que a partir do momento que o Vasco ajeitar minimamente a sua defesa, porque assim, você fazer 10 defesas por jogo, quando você tem uma zaga que é uma peneira, beleza, meu irmão. Assim, você vai defender. Você vai ter uma atuação de destaque. Mas e quando a tua defesa se ajeitar minimamente e forem 3 bolas no teu gol, tu tem que pegar as 3? É isso que tá acontecendo agora. Porque assim, a defesa do Vasco, ela precisa melhorar? Precisa. O Vasco tomou 60 gols no campeonato, é uma vergonha? É uma vergonha. Mas assim, a defesa do Vasco melhorou. O Léo Jardim foi menos exigido. E quando ele é menos exigido e ele erra, o erro fica maior. Então assim, o problema do Léo Jardim, o problema do Vasco não é o Léo Jardim nem de perto. Mas nem de perto. Agora... Cara, voltando ao Diniz, a parada do Diniz é que ele te faz sonhar, né, mano? Tipo, o Vasco chegou nessa final de Copa do Brasil muito nesse embalo do dinizismo, da torcida, da galera, tipo, todo esse enredo foi criado muito por conta dele também. Eu não acredito que com um treinador que tinha no mercado na época, o Vasco conseguiria chegar lá. Hoje, beleza, vamos olhar pro mercado e ver outras possibilidades, mas... Eu acho que eu não demitiria o Diniz agora não, sendo bem sincero. Se eu falar assim, tu confia plenamente nele? Mano, acho que não. Mas eu não sei se eu confiaria em outra pessoa também agora. O trabalho dele é desequilibrado. Assim, esse é o principal problema. É um trabalho muito desequilibrado. Irmão, quer refletir isso? Vamos lá. O Vasco foi
top 3 defesas negativas do Campeonato Brasileiro, 60 gols, e foi top 5 ataques, 55 gols. E isso é uma loucura, mano. Isso é uma loucura. O ponto que acaba deixando o trabalho do Diniz mediano foi a Copa do Brasil. E principalmente porque os caras que chegaram no meio do ano, Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, Barros, Thiago Mendes e até o Matheus França, eles só vieram pro Vasco, irmão. É informação essa porra. Porque o Diniz ligou pros caras. Senão eles não viriam. O Vasco tipo assim, a gente falou essa porra ontem, Pedrosa. Existe alguém no mercado que esteja comprado com a ideia do Vasco no nível que o Diniz está? Não tem. Com todos os erros, mano. Com todos os erros. Porque assim, o Diniz quer o Vasco pra caralho, mano. Sim. Isso eu considero que é algo importante. Não é o primordial. Se você tiver um cara que é muito foda e que é muito superior, beleza. Mas é difícil, né, mano? Cara, isso é uma informação, tá? O Santos fez uma proposta de quase 2 milhões de reais pro Diniz e pro Santos, pô. E ele chega e vira pro Vasco e fala assim, não, eu vou pro Vasco. Primeiro, por conta do Pedrinho, que o Pedrinho ia dar todo o respaldo possível, e porque ele queria trabalhar no Vasco. Eu não sei se tu chegou a ver o vídeo. Os 2 filhos dele chorando ontem na final. Eu vi. A família dele é vascaína. Então, assim, ele tomou uma decisão de escolher o Vasco. O pessoal tá falando aqui de Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho recusou o Vasco, porra. No início do ano. E assim... cara, o Renato Gaúcho largou o barco do Flu, mano. Que é o Fluminense já tava classificado pra semifinal, que é o time dele, pô. Que é o time que ele diz que, porra... E que a torcida do Fluminense ficou putaça, mano. O maluco pulou fora do barco, mano. Então, assim, eu honestamente não compraria essa ideia, não, mano. Não tem como, cara. Não tem como. E assim, eu vejo com muita clareza de que nos últimos 20 anos que a gente tá na merda, ficar trocando de técnico igual maluco foi um dos maiores problemas que a gente teve, pô. Tudo é culpa do técnico. Irmão, o Diniz não montou esse elenco. Ele não montou esse elenco. Quem montou esse elenco foi a diretoria. E a diretoria tem responsabilidade. O Diniz, ele começa 2026, na minha concepção, pressionado. Concordo. O Vasco precisa ser mais consistente, assim. Agora, aí a grande questão é a seguinte, que eu vi até a galera falando aqui. O Vasco tem que resolver umas paradas, e aí eu tô trazendo o debate aqui, viado. Você vai ter as respostas mais do que eu. O Vasco vai ter que tomar uma decisão agora, que é o seguinte, o Vasco tem 3 caras que ele pode ou não comprar. Sim. Que é o Andrés Gomes, o Cuesta e o Robert Renan. Eu já vi uma galera hoje falando, cara, eu não sei se o Robert Renan vale, eu não sei se o Cuesta vale. São jogadores que são caros, mano. Sim. Eu acho que o Andrés Gomes é fato que tem que ser comprado. Sim. Eu acho que ele, chegou num nível perto do que a gente quer ver. Óbvio que a gente quer ver o cara virar o Neymar na ponta, né, mesmo? O Cristiano Ronaldo no Manchester United. Sim. Mas assim, ele apresentou um nível muito alto, né, nas semifinais e na final também. Principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo caiu um pouquinho, mas beleza. O Robert Renan, mano, ele é caro. O Cuesta é caro. Vale a pena a gente comprar? Eu acho que se a gente não comprar, a gente pode ver outros caras aqui no Brasil comprando, tá? São caras que se destacaram. Sim. E aí, eu acho que são 3 caras que valem. Se o Vasco comprar os 3, vai ter dinheiro pra comprar mais? Aí depende. Isso é uma pica, né? Depende do que vai acontecer ano que vem. Ó, de cabeça aqui, o que eu tenho de cabeça, tá? O Carlos Andrés Gomes, 4 milhões e meio de euros. O Cuesta, 6 milhões e meio de euros, sendo que eu acho que o empréstimo dele é de 2 anos, ou seja, só teria que contratar lá no final da temporada. E o Robert Renan, de 7 a 8 milhões de euros. O Robert Renan é o mais caro. Por que ele é o mais caro? Porque ele é o mais novo. Ele tem 21. Parece uma loucura, mas o Robert Renan, na minha humilde opinião, ele tem muito a crescer, mano. Ele tem muito a crescer. O Diniz fala sobre essa porra ontem. A galera achou que o Diniz mijou nele, mas o Diniz fala, se o Robert Renan acertasse as questões defensivas, ele estaria no Barcelona, porra. E não no Vasco. Eu achei desnecessário ele falar isso. Não deixa de ser verdade, mas, não precisa também, né, dar esse sincericídio aí. Mas eu acho que ele tem um potencial fodido. A gente fez a Copa do Mundo Sub-20, que ele participou, e, porra, moleque, ele era um pilar fudido do Brasil, assim. Ele era muito bom. Aí eu acho que o Brasil ganha da Tunísia ou da Turquia nas quartas, nas oitavas. Aí vai pras quartas e ele é expulso. E aí o Brasil joga sem ele, mano. O Brasil fica fudido, mano. Ele tem muita qualidade, mano. Ele tem muita qualidade. E eu acho que pro jogo do Diniz ele se encaixa pra caralho. E a grande verdade hoje, a gente vai fazer a barca já. Irmão, o Vasco não tem reserva. Assim... eu ouvi a seguinte frase saindo do Maracanã, tá? Se
nenhum dos jogadores que entraram numa final de campeonato tem a capacidade mínima de entrar ou de mudar o jogo, nenhum deles deveria continuar no Vasco. Eu concordo. E eu fiquei pensando nessa porra. Porque assim, você tá numa final de campeonato, você precisa de um resultado, você olha pro teu banco, você não confia em ninguém, porra, será que eles deveriam estar no banco de reserva do Vasco, mano? Só tem um jogador confiável, irmão, ali, que infelizmente não consegue ter uma questão técnica apurada, mas é o cara que entrou e foi importante pra gente na semifinal, que é o Verratti, pô. Que é o cara que meteu 27 gols no ano. Então, assim, confiável mesmo, não tem, porra. E digo mais, a gente tem que levantar... E que depende de uma jogada específica também, né? Exato. E que não é o estilo de jogo do Diniz. Não é. Assim, a gente tem que levantar a mão pro céu que o Thiago Mendes voltou a jogar bola. Porque até então... Muito importante também. O Vasco só tinha um volante, porra. Confiável, de verdade, é um volante, é o Barros, pô. O Tietê é um jogador que, pô, eu respeito o Tietê. Porque ele tem uma trajetória pica, ele é um cara que foi pro Vasco de graça. Em algum momento foi o melhor jogador do Vasco no ano. Com o Diniz ali, no início do Diniz, ele foi o melhor jogador do Vasco no ano. Mas depois da lesão, irmão, assim, dá raiva de ver, pô. É. E você não consegue nem entender que ele pode ser um reserva luxuoso, digamos assim. Isso é muito preocupante. Então, isso é até informação, tá? O Vasco tinha a intenção de comprar os três. Tanto o Cuesta, quanto o Robert Hernan, quanto o Andrés Gomes. Nem que seja para comprar, exemplo qualquer, tá? Digamos, Carlos Andrés Gomes. O Vasco vai fazer a opção de compra dele 4,5 milhões de euros. Esse cara vai pra Copa. O Vasco vende por 10, pô. Se ele for pra Copa, o Vasco vende por 10. É novo, né? Entendeu? O moleque é novo, já jogou na Europa e tudo mais. Então, assim, há várias discussões acontecendo, pelo que eu tô ouvindo. E aí vai depender muito, cara, do que vai acontecer no ano que vem. Se o Vasco vai vender o clube ou não. Se o Vasco vai ter dinheiro para ter investimento ou não. No momento atual, com o que a gente tem de cenário concreto, a grande verdade é que vai ter que esperar novamente o que vai acontecer com uma janela do Edmar Lopes. Quem sabe o Diniz ligar para os caras e conseguir trazer caras da confiança dele. Eu trouxe a informação aqui há poucos meses que o Nino já tinha aceitado vir para o Vasco. O Nino já tinha aceitado vir para o Vasco. Só que o Fluminense viu o movimento e falou, opa, eu não vou perder meu ídolo para o Vasco. Porque ele gosta muito do Diniz e tudo mais. E hoje o Fluminense, o grande foco do Fluminense na temporada é trazer o Nino, porque o Thiago Silva meteu o pé. Então, assim, eu acho que o nível de contratação que o Vasco teve na segunda janela... Chegou o presidente novo agora também, né, do Fluminense, né? Exato, o Matheus. Então o cara vai querer mostrar serviço também, Matheus Montenegro. Que é do Mário, né? É do Mário. Ele é do Mário, então acho que não muda muita coisa. Mas no final das contas, irmão, eu acho que o que o Vasco tem que fazer é manter o nível de contratação que teve na segunda janela. Que é o quê? Jogador jovem, jogador com potencial, jogador que pode crescer e que dá saúde pro time, mano. Que dá saúde. Hoje o futebol, desculpa, com todo respeito, não tem mais futebol sem saúde, cara. A diferença do nosso time do primeiro semestre pro segundo semestre é a saúde, porra. Porque você colocou um jogador de 21 na zaga, um de 26, um de 23 lá na frente, um de 20 para poder ser o volante, e o Vasco se tornou um time muito mais intenso dentro de campo. Ah, se fudeu no Campeonato Brasileiro. É, porque os caras desmobilizaram, e esse time é muito fraco quando tem que trocar uma peça ou outra. Agora, irmão, é muita gente que tem que sair. Mais do que contratar, Casé, com todo respeito, é enxugar mesmo, mano. Tem que enxugar. Enxugar pra caralho, pô. Tem que enxugar, mano. Não, até a galera falou ali, cara, o Vasco gasta dinheiro. Cara, se você for abrir a folha salarial do Vasco, assim, a gente não tem acesso a absolutamente tudo. 16 milhões de reais. A gente não tem noção de quanto cada um recebe exatamente. Mas, cara, o Vasco tem uns caras que, puta que pariu, mano. Você olha e fala, não é possível, velho. Não é possível. E, infelizmente, assim, dá pra fazer essa janela criativa, esse mercado criativo, né? Que a verdade é do duro, né? Quando você é duro, você faz o mercado criativo, né? Sim. Que é o que resta pra nós. Mas, cara, o Matheus França ganha um salário alto. É dividido, né? O salário com o Crystal Palace, né? O Vasco perde cerca de 1 milhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro, mano. Puta que pariu. É muito dinheiro, muito dinheiro. É muito dinheiro. Pelo amor de Deus. E assim, até pra gente chegar aqui na barca, o vagabundo vai se espantar, mano. De verdade. Porque assim, antes da Copa do Brasil, eu já tinha feito a barca aqui e 15 já tinha ido pro ralo. Agora, a minha régua tá mais alta ainda. Tu já tá na tela aí, eu tô com a tela aberta aqui. Vambora.